Gente, deixa a Tânia acabar de entrar. Isso. Eu recebi um aviso assim, essa reunião está sendo gravada. Isso. Eu tenho que clicar em continuar? Sim. Porque Sim. o aviso... Ah, tá. Porque aí você permite que a sua imagem apareça. Tá bom. Entendeu? Senão você Entendi. fica com um quadradinho preto. Alguém poderia estar gravando, de umbral, a gente gente, nada de umbral. E aí, pessoal, é importante sempre isso. Quem não quiser aparecer, pode ficar sem o vídeo, né? Mas eu acho que dá para a gente aparecer, né, gente? É por uma boa causa. Então, é um prazer enorme estarmos aqui novamente nessa atividade da área da educação do 21º seu, Serviço da Evangelização da Família. E nós vamos começar lendo a mensagem de fonte viva na psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Na Presença do Amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. 1 João 2,10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado. Porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito. Assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Nós vamos pedir a nossa Joanete, que está retornando hoje, para fazer a nossa prece. Eu tinha certeza que você ia pedir, não tinha? É mesmo? Telepatia? Por telepatia. Então, nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que todos nós temos, né, de estudar mais uma obra tão importante, que é essa ação evangelizadora, tanto na infância como na juventude. Agora nós também temos ação evangelizadora em relação aos nossos bebês. Abençoa, Senhor,
a essa equipe, né, que se predispôs a nos auxiliar a entender cada tópico, a mergulharmos, né, dentro da nossa própria, em busca de nós mesmos, da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento enquanto cristão, enquanto a carta viva do Cristo, né, como ele mesmo diz, né? Como João fala, vós sois as cartas vivas do Cristo, para levarmos com simplicidade, com muito amor, com generosidade e com muito empenho a evangelização espírita para as nossas crianças, jovens e para a nossa casa toda. Quem disse que o idoso não gosta de um bom conto infantil? Quem disse que o adulto também não? Então, que Deus nos abençoe, ilumine a todos nós, abençoe a todos aqueles que se predispõem para a evangelização. Seja conosco, abençoando a Marta, que vai falar para nós, que o seu protetor auxilie e ampare, a Daísa e a cada quadradinho desse, Senhor, que agora é um foco de luz, né? É um ponto de luz dentro do grande mundo, onde nós estamos vivendo de uma maneira diferente, mas não com menos responsabilidade, com muito mais responsabilidade do que antes. Se conosco, Pai, nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus. Boa noite a Boa todos. noite, Maria Alice. Boa noite. Boa noite. O pessoal está chegando aí. Mais uma vez, sejam todas, né, bem-vindas para esse encontro, que é sempre tão prazeroso, de tanta troca. E nós estamos, agora eu estava hoje lendo o texto e pensando nisso, nós estamos num momento importantíssimo do documento, porque é de uma importância imensa como trabalhar e que temas trabalhar na evangelização infanto-juvenil. É uma pergunta que nos persegue, né? Para que a gente possa estar fazendo o trabalho de uma forma prazerosa e da melhor maneira possível. Então, a gente passa para Marta. Celise está acabando de entrar aqui, seja bem-vinda também. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Boa noite a todos, né? Muita alegria, estamos aqui de novo para dar continuidade ao nosso estudo. E nós estamos, como a Daísa falou, numa parte que é muito importante, não que as outras não sejam, né? Na questão dos espaços de estudo doutrinário e vivência do Evangelho, né? Que é a evangelização ali no dia a dia, né? O que a gente vai fazer ali no dia a dia. E eles dividiram em 2 subitens, que é a organização temática, que a gente vai começar a ver hoje, e a metodologia. Para a gente se localizar, nós estamos no impresso, é página 86, e no PDF é página 62. É A.1, organização temática. Mostra para mim, Marta, qual é o livro, que eu estou assim, meio por fora. Ah, tá, desculpa. Esse aqui, ó. Orientação para a ação evangelizadora espírita da infância. Subsídios. Eu acho que eu tenho esse livro. Eu vou lá dentro buscar. Espera um bocadinho, eu acho que eu tenho. Vou lá conferir. Então, cadê ela? Ah, saiu. Então, gente, a organização temática, né? É essa questão da escolha, né? Do que a gente vai trabalhar na evangelização. E logo aqui no começo, né? Eles trazem uma orientação, né? Que é essa organização temática do estudo dos espaços de estudo doutrinário e vivência evangélica deve primar por conteúdos que instiguem a curiosidade e proporcionem a contextualização à vida cotidiana dos evangelizandos. Que a gente tem sempre falado, né? Tem que fazer sentido na vida, né? Na nossa vida, na vida da criança. E aí, logo no segundo parágrafo, né?
traz aí o papel do evangelizador nesse contexto de fazer esse planejamento, né? De escolher que temas vão ser abordados, né? Então, coloca aqui a forma criativa, prazerosa e contextualizada, né? Na verdade, aqui nessa parte tem muitas coisas que a gente já falou, mas que são sempre boas de serem faladas novamente, né? Que a gente já fala com outro cabedal de troca que a gente tem feito durante os nossos encontros, né? Então, hoje, com certeza, nós não somos os mesmos, né? Tem hora que eu fico pensando, nossa, a gente começou, acho que foi em outubro, né? E a gente agora está caminhando para finalizar esse módulo da infância. E, com certeza, nenhuma de nós é mais a mesma, né? Porque a gente já reviu vários conceitos, como se fala, né? A gente já começa a ler tudo isso aqui e sempre fazendo o paralelo com como tem sido a nossa prática, né? Em que a gente está precisando melhorar, né? Aprofundar ou não. É o da Então, essa infância. questão... Marta, deixa eu só avisar para a Lúcia aqui. É o Ela da está mostrando para infância. vocês. É. Infância que nós estamos estudando. Ela tem, Página 86. Página 86. Só um minutinho, boa noite, meninas. Aquele PDF que vocês colocaram no grupo, os dois são juventude. Tanto que a página que você falou, Márcia, 62, está completamente diferente aqui. Ai, porque eu desculpa, acompanho Vanusa. pelo celular. Deve ter quando sido vocês na hora que eu colocam. copiei e colei a mesma. Desculpa, eu vou até verificar lá, então. Tá bom, Tio? No PDF é 62. É 63, Marta, o PDF. Corrigindo, tá? Ah, tá, já mudou então. Ah, tá. Então eu vou Isso, o item acho que eu começa parei 62, aqui. tranquilo. A organização temática... Então eu vou te pedir para você me ajudando, porque eu acho que eu fui só até aqui. Eu tenho que dar uma adiantada aqui agora no PDF. Eu fui olhando e anotando aqui no meu. Sem problema. Quando você precisar, eu fico ele Me aberto. ajuda aqui. hoje, por favor. Eu não consegui comer sozinha, não? Tá aprendendo muito. Então, gente, vamos continuar aqui. Lúcia, já se localizou? Tranquilo aí? Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Então, no segundo parágrafo, né? Aqui todos os parágrafos são muito importantes, eu vou comentar alguma coisa e a gente vai acrescentando o que vocês acharem também que é interessante. Então, aqui, né, vem falando da parte da criatividade que a gente vai ter que ter na articulação do nosso planejamento, dos nossos conteúdos, né? A questão daquilo ser prazeroso para a criança e principalmente contextualizado, para que até a questão de ser prazeroso e contextualizado, acho que estão muito ligadas, né? Porque algo que fala a gente, geralmente é prazeroso, algo que a gente consegue ver no nosso dia a dia, não uma coisa solta, né? No espaço e no tempo. Então, no segundo parágrafo, né, vai falar da construção e do desenvolvimento de projetos educacionais que contemplem orientações curriculares e núcleos temáticos, sejam estes anuais, semestrais e bimestrais. Então, são formas que a gente pode escolher de montar o nosso temário, o nosso planejamento, né? Algumas evangelizações gostam de fazer anual, outras já fazem semestral, bimestral. Na nossa casa, a gente sempre fazia anual. Só que agora, na pandemia, a gente faz bimestral, porque é totalmente diferente. Então, a gente optou por fazer o nosso planejamento a cada 2 meses, sendo bimestral, porque aí a gente consegue ter um apanhado melhor de como que as crianças estão se comportando, como está sendo, se eles estão gostando, se eles não estão, né? A gente está trabalhando as parábolas. A gente tinha dado uma paradinha para fazer o encontro da família, que acabou domingo. Aí vamos voltar agora às parábolas. Então, isso aqui vai depender muito, né? É uma coisa livre, para cada um escolher o que achar melhor. E aí, o que deve primar, né, as nossas orientações curriculares e núcleos temáticos, né? A gente vai ver daqui a pouco que a FEB coloca para a gente uma proposta. Ela coloca uma proposta, mas existem no movimento espírita, né, na área de infância e juventude, muitas propostas boas que a gente pode trazer para a nossa casa e a gente adequar à nossa realidade, fazendo as adaptações necessárias. Mas, além da Federação Espírita Brasileira, a gente tem outras propostas muito boas, dá para a gente aproveitar. E o bacana também é que a gente pode fazer o nosso próprio temário, né? Agora, na pandemia, eu acho que muitos de nós estamos fazendo isso. A gente se viu, de repente, numa situação tão diferente,
E a gente acabou criando, né, o nosso próprio planejamento, a escolha dos nossos núcleos temáticos, né? No caso, por exemplo, a parábola de Jesus, né, seria o núcleo temático, e ali dentro daquelas palavras você vai fazer a divisão. Mais na frente a gente vai olhar essa explicação aqui, né? A FEB, ela coloca vários núcleos, como se fossem assim, temas, né? E dentro daqueles temas ela elege subtemas, eles vão estar todos embasados em O Livro dos Espíritos. Aí vai montando, né, o planejamento. Então, o que a gente tem que observar na hora que vai montar esse temário para a nossa evangelização, né? Recapitulando que a gente já falou também sobre isso. Adequada fundamentação doutrinária, né? Porque nós estamos numa evangelização espírita, então a nossa base, nós já vimos isso aqui, né, aqui no nosso material, é a doutrina e o evangelho, né? Que vão nos guiar no preparo desse planejamento em todas as nossas outras atividades. Observação e escuta do grupo, né? Então, esse diálogo, né, na equipe, entre os trabalhadores, ele é muito importante, porque cada um de nós observa de uma perspectiva muito particular, então é muito importante a observação e a escuta do grupo, daí, né, as reuniões e mais reuniões que a gente faz, né? Porque a gente precisa ter essa escuta, a gente precisa ouvir os companheiros, trocar as ideias, né? Flexibilidade, que é outra coisa fundamental, né? A gente prepara, mas não é aquela coisa rígida, fechada, quadrada, que a gente não pode se movimentar dentro daquilo, ao contrário, né? O nosso planejamento ele tem que ser algo bastante flexível, né? De modo a considerar adequações ao longo do percurso. É mais ou menos como a nossa vida, né? A gente planeja algumas coisas, mas a vida vai acontecendo e a gente tem que ir adequando. Tem que ir adequando ao que vai acontecendo. E aí, né? E a elaboração tem que exige também o olhar zeloso da equipe de evangelizadores e o hábito da escuta avaliativa, né? Aquele mesmo olhar sensível, escuta sensível lá que a gente tem que ter com o evangelizando, com a nossa equipe, a gente precisa também, nesse momento do planejamento, exercitar esse olhar zeloso, esse olhar cuidadoso, né, naquilo que a gente está colocando ali, né, para evitar alguma inserção indevida, alguma coisa que não está de acordo, né, com a doutrina e com o Evangelho de Jesus. E essa escuta avaliativa é muito importante, esse hábito da escuta avaliativa, né? Felize? Desligou. Às vezes a gente está com o áudio ligado e não dá conta, né? Não percebe, né? E o hábito da escuta avaliativa é muito importante, né? Para a gente poder ouvir os companheiros, né? Ouvir a equipe e fazer a avaliação conjunta, né? Porque, como eu estava falando, o olhar de cada um de nós ele é diferenciado, que um observa, o outro não observa. Então, esses momentos de escuta avaliativa são muito importantes para a gente poder ver se está no caminho certo, né? Então, tudo isso daí vai trazer para a gente uma série de informações que vão nos ajudar, né? Se a gente vai seguir com aquele planejamento, se a gente vai fazer alguma alteração, né? E os ajustes que vão ser necessários no meio do caminho, né? Tudo dentro dessa escuta avaliativa, desse olhar zeloso, né? Porque até mesmo quando a gente faz um planejamento anual, né, quando a gente estava no presencial, não sei a experiência de vocês como é que é. A gente até faz porque já fica com aquilo organizado, né? Mas muitas e muitas vezes, na prática ali do dia a dia, né, você bota lá um tema para você dar numa aula, né? Só que aquilo rende, dependendo da turma. Se for uma turma de terceiro ciclo, por exemplo, aquilo ali rende. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? E, de repente, um tema vai render 2 ou 3 aulas e não tem problema nenhum, né? Então, é bem tranquilo. Eu vou dar uma paradinha aqui para vocês falarem. Se quiserem trazer alguma experiência. Eu queria falar nesse finalzinho aí, esse hábito da escuta avaliativa entre evangelizadores. Isso é super importante, mas a gente precisa saber até como falar, entendeu? Porque, às vezes, a gente viu assim, né? Nós agora, na nossa evangelização, estamos trabalhando em duplas. E uma das duplas, uma companheira deu uma ideia, assim, sabe, muito boa para a sua dupla, mas não foi
bem falado, e a outra me ligou, mandou um zap só, estou saindo do grupo, estou saindo do trabalho, porque realmente a gente tem que entender o psíquico de cada um, não é? Aquele psíquico que já está mais desgastado, que está muito envolvido, às vezes uma ideia boa, mas é uma ideia de mudança, então o outro disse, estou saindo, aí eu fiquei entre as duas e tal, conversamos as três juntas e, graças a Deus, ela voltou. Então, assim, eu acho que não é o hábito da escuta, não, é da fala. Como é que a gente vai falar? Né? Porque eu escuto, mas eu estou sabendo falar, eu mesmo nem sempre sei falar, né? Vanusa sabe disso, que eu nem sempre sei me colocar. Preciso de alguém que chegue de repente e me dê, peraí, Daisy, olha só, não pode ir direto às vezes, né? E então, quando eu vi aqui hábito da escuta, eu pensei na fala, porque a gente pensa, né? Eu vou ouvir o outro, mas assim, eu sei falar com o outro, eu sei observar a sensibilidade do outro para perceber se eu estou, de repente, colocando uma ideia que o outro não se sente capaz. No caso da dupla que eu estou falando, foi isso. O outro não se sentia capaz. Disse, eu não posso fazer isso. Não vou fazer isso, então eu estou saindo. Então, isso é importante. É a fala também, né? É a escuta e a fala. E lá no parágrafo anterior, eu destaquei uma partezinha que fala dos evangelizandos, né? Identificar o que as crianças sabem, do que mais gostam, o que gostariam de aprender. Assim, nem sempre, aí eu falo do nosso, quando a gente faz o planejamento, não sei se a gente coloca exatamente aquilo, quer dizer, a gente tem que adequar o planejamento ao que eles gostam. Mas, assim, eu acho que é mais como é que eu vou apresentar o planejamento para eles. Como é que eu vou apresentar? Não é o que eles gostam, a gente ouve o que eles gostam, mas, às vezes, uma coisa que a gente acha importante passar para eles e que eles não vão pedir, entendeu? Às vezes não vão se interessar, não vão pensar. Depressão, vamos falar assim, a gente vai ter um tema que vai ser depressão. De repente, eles não vão nem atinar para a depressão, mas eles têm pessoas em casa depressiva, mas não vão pedir a depressão. A gente vai ter um item no final do ano que vai ser depressão, acho que é outubro. Porque setembro é suicídio, acho que é outubro, novembro é depressão. Eles não vão pedir, mas a gente vai apresentar. Então, como é que a gente vai apresentar esse tema para ficar adequado a cada um deles, né? A gente vai, de repente, contar uma história de uma criança triste e tal, não sei o que vai vir, né? Aí vai vir depois, a Vanusa vai procurar e vamos dizer qual é. Ela é ótima para procurar a história, entendeu? Então, eles não vão. Eu acho que aqui onde você botou como, o que gostariam, a Fé botou, eu botei em cima como gostariam. A gente tem que ver como é que eles gostariam, porque há temas que eles não vão pedir, mas que estão no contexto deles. Então, eu acho que a gente tem que ouvi-los, mas também tem que ver a necessidade e colocar da forma como eles gostariam. Mas não dá para fazer o planejamento só com o pedido deles, porque eles não vão ter maturidade. Com você. Eu acho que a gente pode abrir um espaço durante o ano, um mês, um espaço para esses momentos de que eles falem temas que eles gostariam de trabalhar, e aí a gente fazer o planejamento em cima disso, né? Eu acho que é interessante, né? Tanto para a infância quanto para a mocidade, né? Porque também, se a gente deixar por conta deles escolherem, eles não têm essa condição ainda, né? Porque estão na fase da infância. Então, de repente, vão pedir coisas que não tem nada a ver ou que não vão ser tão relevantes, né? Como outras coisas que eles precisam, que a gente, no nosso olhar já mais apurado um pouco pelo próprio amadurecimento da vida, pelo trabalho, que eles precisem ouvir de alguns temas, né? Então, eu penso que a gente pode ter momentos em que eles sejam ouvidos, né? Em que eles possam participar, inclusive até dando a própria aula, né? Com a ajuda dos pais e tal. Acho que é bem interessante isso daí, sim. Até para eles gostam de se sentir importantes, que estão dando aula, né? Eles acham isso aí o máximo. E é uma maneira de envolver as famílias também, né? Especialmente nas turmas menores, assim. A gente teve uma experiência lá de uma evangelizadora. Foi da sua turma, né, Tânia? Com Michele, lembra que vocês fizeram um trabalho que as crianças tinham que apresentar?
Eu estou aqui pensando, vocês estão falando aí, porque eu sempre conversei isso, né? Assim, às vezes, até com as evangelizadoras mais novas, né? A gente sempre está conversando e tal, e eu falava assim, gente, eu não sei não, mas eu acho que problemas todos nós temos, né? E às vezes a gente conversava dizendo que as crianças da assistência, né, os assistidos, tinham mais problemas, mas depois a gente, na prática, foi vendo que os nossos também tinham os mesmos problemas, né? Pais separados, as mesmas coisas, né? Também estavam passando dificuldades várias. E eu falava, eu acho que a gente tem que passar muito Jesus para eles, o Evangelho de Jesus, porque é isso que vai sustentá-los nas lutas da vida. Eu tinha isso, assim, que a gente lê, né? Mas isso não é meu, não, né? A gente lê as coisas, vai lendo nos livros, né? Que a gente vai aprendendo, e com a prática a gente vai vendo que é isso mesmo, né? Que à medida que os anos vão passando, a gente vê que é isso que sustenta, né? Até os filhos da gente mesmo, né? Hoje eu tenho um filho que foi evangelizado, Martinha sabe, né? E não frequenta casa, não frequenta espiritismo atualmente, mas ele tem um embasamento para lidar com as lutas da vida, que foi feito durante a evangelização, né? Que graças a Deus até 17, 18 anos ficou lá, né? Na evangelização com a gente. E aquilo ali é que faz a gente, né, se fortalecer diante das lutas da vida. O Evangelho de Jesus, né? Mas você estava perguntando era o quê, Martins? Se você lembra de uma experiência que vocês fizeram, uma turma do primeiro ciclo de domingo, que as crianças apresentaram uma aulinha, apresentaram um assunto, fizeram uma pesquisa. Foi por ideia de Michele mesmo, a Michele que tinha essas ideias assim, e era sempre muito, muito bom. Os pais gostavam muito, ajudavam, preparavam junto com eles, e eles apresentavam e se sentiam assim, né, super felizes de estarem à frente, né, do trabalho naquele momento, eles estavam à frente, então aquilo, né, dava assim, uma valorização muito grande, né, para eles. E aí você estava comentando aí que às vezes o terceiro ciclo você fica num tema só, várias aulas, mas o primeiro também, porque as crianças perguntam muito, as crianças do primeiro ciclo são muito curiosas, né? Muito. Eu estou com o primeiro ciclo já há muito tempo, e eu vejo assim que eles são muito curiosos, principalmente os de domingos, perguntam muito, querem participar muito, e às vezes a gente fica mesmo, né? Várias aulas com tema só, porque houve interesse, né? Então, o que vocês estavam falando aí é isso mesmo, o planejamento tem que ser flexível mesmo, né? Para poder facilitar, né? Facilitar essa curiosidade deles, né? Enquanto a criança tem curiosidade, a gente tem que estar aproveitando, né? E o evangelizador ficar tranquilo, né, em relação a isso. Porque às vezes eu observo que tem gente que fica, às vezes, naquela agonia, porque, tipo, quer dar um tema a cada aula, mas não tem esse estresse, né? Deixa a turma, o andamento ali que vai conduzir isso também. Então, é uma coisa bem solta, né? Solta, assim, entre aspas, né? Assim, flexível, né? Maleável, nesse sentido. Eu queria dividir uma coisa com vocês. Eu já estava há algum tempo, não sei se alguém já assistiu, com uma indicação de ver um material do Marlon Reikdal, acho que fala assim, sobre a questão do estudo. E aí, ontem eu comecei a ver. O primeiro vídeo tem 16 minutos, tem um outro que vai ter 34, tem um outro que é 18. E ele, pessoal, eu acho que vale a pena a gente que lida com a evangelização de crianças, de jovens ou adultos, porque ele fala de uma forma que a gente pode aproveitar para qualquer faixa de idade. E uma coisa que me chamou muita atenção é a questão da gente sair do lugar de professor, que ele fala lá. E aí ele falou que muitas vezes a gente até assume novas palavras, facilitadores, mediadores,
mas que muitas vezes a gente continua agindo como aquele que detém o conhecimento. Aí, quando vocês estão falando aí da curiosidade das crianças, me veio logo à mente ele. Porque, olha o que está sendo dito. A criança é curiosa, a criança pergunta, a criança quer saber. E aí, eu estou no primeiro vídeo, tá? E ele vai apresentar no segundo, que eu comecei só um pouco, ele vai falar, inclusive, das metodologias ativas e tudo mais. Então, me parece que a gente tem que ter muito cuidado nesse trabalho para a gente não apagar essa curiosidade das crianças e a gente ir ajudando a elas cada vez mais pensarem sobre os temas que estão postos, sejam trazidos por elas ou na identificação dos evangelizadores. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar, como ele diz lá no vídeo, colaborando para que haja um aproveitamento mais profundo do aprendizado. Qual o nome dele, Adaísa? É o Marlon Reik. Ele, se não me engano, é Paraná. Ele é psicólogo. Marlon. Ele é do projeto Joana de Ângeles, ele é psicólogo. Isso mesmo. Ele tem um livro que eu adoro, Cultivo das Emoções, que é um livro maravilhoso com relação à tristeza, alegria, ódio, medo. E esse que eu estou me referindo hoje é só o primeiro, tá? Ele, se não me engano, ele fez 5 vídeos nessa linha. Sugiro que quem achou legal, eu posso até botar o primeiro, que aí depois vocês vão achando os outros. A Marta botou o nome dele lá, Marta, obrigada. Isso aí. Acho que vale a pena para nós que trabalhamos nisso com crianças, adultos, jovens, assistir o que ele está falando. Ele fez uns vídeos, esses vídeos eu até já assisti, ele fez uns vídeos, acho que são esses aí, ele fez no início da pandemia, aí teve uma coisa até que eu falei lá no grupo e a gente começou a fazer, que é aquela falta que a gente sente daqueles momentos antes e depois do estudo, que a gente chega mais cedo a casa, e aí ele faz essa sugestão, né? Eu logo levei lá para o grupo e a gente passou a abrir domingo 15 minutinhos antes, né? Porque aqueles 15 minutos antes das 9 é o tempo que a gente tem ali para o convívio, né? E foi sugestão dele num desses vídeos. Eu acho interessante nesses vídeos dele, né, que a gente tem que trazer mesmo para, não só para a evangelização, como a Adaísa falou, também para os grupos de adultos, né? A gente que está sendo ali o facilitador, que está dando aula, não importa o nome, abrir espaço para o outro poder falar. Eu acho que esse aí é o resumo da ópera, que eu entendi, né? É o espaço para o outro poder falar. Então, claro, a gente tem que ter alguém ali para fazer a condução, falar e tal, mas é o espaço da troca, né? Porque muitas vezes a gente se empolga, até esquece, fica blá, 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 blá. Né? Ter cuidado com isso na aula de evangelização também, não chegar ali para fazer uma palestra para as crianças. Então, mas eles estão quietos, mas aí a gente tem que ter aquela sabedoria, né? De tentar lançar alguma pergunta, algo para que eles possam falar. Né? Porque senão fica só a gente falando e para eles fica chato, né? Se é chato para o adulto, quanto mais para a criança. Então, esses vídeos vale a pena. A Adaísa falou agora, eu vou até depois rever, sabe, Adaísa? Deise está com a mão levantada ali já há um tempinho. Então, fala Deise, né? Depois a Lúcia. Eu olhei ele agora, vi a mãozinha levantada. Não, tudo bem, dá para esperar. Agora, outra coisa que me veio, esse reiki tem a ver com a aplicação de reiki ou é só coincidência? Não, é o sobrenome dele. É o sobrenome dele mesmo. O que eu ia falar é que, Marta, você fala muito na flexibilidade do planejamento. Mas o planejamento é o mesmo, pelo menos para nós, do maternal até o ciclo pré, até os 12 anos, né? Então, às vezes a pré requer mais um tempo, mas o maternal não. Não. A gente, pois é, e aí, se a gente for atender a pré, vai descasar o planejamento, vai chegar na semana seguinte, vai ter um planejamento para pré e outro maternal. Então,
Como é que vai fazer assim essa flexibilização? Eu não vejo problema nisso, não. Eu particularmente não vejo. Na nossa casa acontece isso. Porque o maternal é um tema a cada aula, né? Porque as aulas são curtinhas, né? São historinhas curtas, uma atividadezinha para eles, né? Acaba ficando descasado. Eu particularmente não vejo problema, porque eu acho que é aí que está a flexibilidade, né? Da gente atender a necessidade de cada turma. Mas até agora, na pandemia... Na pandemia está diferente. Na pandemia está casadinho. Na pandemia, assim, maternal não tem aula. Vai um envelope mensal com atividades para eles. Aí, tá. Jardim primeiro, segundo e terceiro. A gente está com 2 turmas, jardim primeiro, segundo e terceiro. O mesmo tema, casadinho, é uma aula para cada tema, né? Precisou ser assim, porque não... Para ajustar, né? Equipe de evangelizadores, tudo. Sala virtual, etc, etc. Mas está sendo bom, né? Tânia está aí, Celise está aí. Eu estou achando que está... Assim, eu faço uma avaliação bem positiva, né? Sempre buscando melhorar, mas eu faço uma boa avaliação. Não, nós não estamos mandando assim envelope com Maurinha, não. O maternal também está em sala. Antes era todos juntos, aí a gente dava 5 minutos para cada um, para cada... Agora eu vou falar com o maternal. Era uma tia conversando com o maternal, agora eu vou conversar com o segundo hoje. Foi assim até abril desse ano. Foi de abril do ano passado a abril desse ano. Aí agora, em maio, a gente começou a abrir salas. Então, nós fizemos 4 salas. Aí, acho que isso aí, flexibilidade na prática, né? Cada casa encontrou seu caminho, né? Mas a gente percebeu que para o nosso maternal, crianças bem pequenininhas, né, ano passado, bebês, então, assim, a gente não tinha estrutura nem como fazer, até por questões de equipe e tudo. Porque eu só lhe perguntei por isso, porque como é que na pandemia, no virtual, você está flexibilizando tanto? Eu estou aqui imaginando como é que vai fazer. Mas aí não, no virtual está todo mundo casadinho. Está tudo seguindo o mesmo ritmo, né? Então aí flexibiliza, às vezes, ali na hora da aula, aquela coisa. Esse planejamento, organização de temas aqui que ele coloca, isso aqui é uma coisa que antigamente se chamava de plano de curso, né? Lá atrás, né? Essa organização do temário. Né? Outra coisa é você fazer o plano da aula, né? Eu acho que isso é que Daís estava até perguntando para a Rita, né? Isso aí é uma dificuldade que as pessoas têm, os evangelizadores têm muito, né? De preparar como vai ser o plano da aula, né? O que vai usar, os recursos, os objetivos, né? Mas não é nada eu não vejo nenhum bicho-papão. Eu acho que é mais uma questão de prática, sim. Você tem que ter um plano, né? E aí a flexibilização às vezes acontece dentro daquilo que a gente planejou, né? Você planejou uma aula bonitinho, vai fazer isso, fazer aquilo. Aí a criança solta uma pergunta, né? A gente deu uma aula no passado, no terceiro ciclo, estava a gente está tentando estar sempre todo mundo junto, quando pode, na salinha. Mas éramos eu e outra pessoa para dar aula. A aula era sobre o anjo da guarda. A menina me saiu com uma pergunta assim, se ela podia ser anjo da guarda, se o pai dela, o pai dela já é desencarnou muito jovem com câncer, poderia ser o anjo da guarda dela. Olha, menina, você tem que fazer assim, um relampejo de inspiração, né? Aí eu respondi para ela, olha, pode sim, porque o anjo da guarda não é aquele que cuida da gente, aquele protetor, então seu pai continua te protegendo, né? Lá do plano espiritual, eu fui falando. Mas na hora eu fui muito inspirada. Nesse dia foram várias perguntas assim cabeludas, né? Você podia ser anjo da guarda do cachorro, coisa desse tipo. Aí você tem que levar para o lado subjetivo da coisa, né? Não pode deixar a criança sem resposta. Aí eu levei pela questão do cuidado, que o anjo é o protetor e é quem cuida, eu fui respondendo por ali. Aí eles ficaram tranquilos, né? Acho que acataram a resposta. Mas essas coisas, assim, isso não estava planejado, né? Não estava planejado. E outras coisas vão acontecendo ali. Eu penso que a flexibilização é isso. Eu sempre falo para o pessoal, a gente tem que estar sempre bem preparado, né? Se preparar para aquele momento, né? O estudo, né? Estar sempre estudando, né? Eu falo muito sobre isso aqui também, a gente tem falado, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se preparando, né? E aí, nesse virtual, tem acontecido uma coisa boa, porque eu percebo assim, que mesmo quem não está com a responsabilidade da aula, tem buscado também o estudo do tema. A gente coloca algumas sugestões de leitura no grupo, né? Eu acho que isso aí foi um ganho, porque às vezes, quando no presencial, a aula hoje é minha, aí os outros evangelizadores ficam tranquilos, né? A aula é do outro. Então, isso acho que foi um ganho do virtual.
Mas em termos de turma, não, está bem fechadinho mesmo, Deise. Marta, a gente tem 3 pessoas, Lúcia agora, depois Tatiane e Joanete. Obrigada. Vamos lá, ficar quietinha, falando muito. Não, eu queria, né, fazer a colocação em relação, né, que muitas das vezes, né, o evangelizador, como está ali como mediador, né, muitas das vezes, realmente, ele tem que se colocar, se igualar ali às crianças, né, que a gente está envolvido, e deixar, né, que eles tomem conta da situação para a gente ver até onde que vai. Quando a gente estava no presencial, eu tive uma experiência no ano de antes, muito interessante. Eu fui com a aula preparada, o nosso planejamento, eu gosto sempre de fazer mensal, porque sempre surge alguma coisa nova, aí a gente fazia mensal. Aí fui lá com o planejamento certinho, quando eu cheguei a Joana, daqui a pouco foram chegando, eram crianças de 12, 13 anos, essa faixa etária aí. Aí eles chegaram meio assustados, me apavorando. Aí eu fui e perguntei porque eles estavam nervosos, apavorados. Aí um falou, ai, tia, eu estou nervoso. Por que, meu filho? Ai, tia, eu não soube não, tia, hoje, aquele rapaz de 16 anos que foi assassinado por conta que ele é usuário de droga. Aí, sim, soube sim, que triste, né? Aí o tempo foram chegando os outros, né? Aí que eu fiz, na hora, a inspiração mesmo, né? Eu peguei, preparei, desarrumei aquilo tudo que eu ia fazer, arrumei as cadeiras, lembrei muito daí com a gente lá no Joano. Botei a roda de conversa. Vamos para a roda de conversa. Gostava muito de fazer roda de conversa. E ali eu deixei eles discutirem o assunto daquele momento. Por que aquele rapaz, com 16 anos, foi morto, né, por ele ser um usuário de drogas. Cada um falava o que achava, o achismo de cada um. Aí o outro lá falava assim, ai, mas tadinho, ai, meu Deus, a mãe dele, essa hora deve estar chorando muito, deve estar muito triste. Aí o outro, tá mesmo, se fosse a minha mãe, eu acho que ela teria morrido também. E assim a situação foi deslanchando, que aí no final... E eu não falei nada, gente, eu fiquei quieta, deixando eles fazerem as colocações deles, achando o que eles haviam de positivo naquilo que eles viam de negativo. Então, foi muito legal, porque no final eu só quis fazer o fechamento, para não deixar aquilo solto, né? Aí eu fui e só perguntei, e aí? O que dessas falas todas de vocês, o que vocês acharam disso tudo? Essa conversa, cada um fez a sua colocação, colocou seu ponto de vista. E agora? O que vocês trazem para vocês, para cada um, nessa situação do uso das drogas na infância, na juventude, na fase adulta? O que vocês acham? Aí a maioria falou, ai, tia, o certo é não usar a droga, né, tia? Porque a droga vai, qualquer uma delas, não é que seja cocaína, maconha, mas que seja o álcool, o cigarro. Aí eles abordaram vários. Porque senão vai destruir a vida da gente, né? Vai destruir. Então, aí vai fazer nosso pai chorar, nossa mãe chorar, vai destruir a família. Esse foi. E Deus nos criou para isso, para sermos infelizes, para estarmos optando por esse caminho tão tortuoso, tão dolorido. Não, então. Deus não nos criou para isso. A gente saiu, um outro já tinha falado no assunto anterior, como você falou, a gente tem o livre-arbítrio, no fim. Tem o livre-arbítrio para escolher. Aí eu perguntei, e vocês acham que muitos jovens hoje são levados a usar droga? Qual o real motivo será? Aí um lá falou, tia, eu acho porque não tem o amor da mãe, né, nem do pai. Às vezes a mãe não dá atenção, o pai também, às vezes não tem tempo, trabalha muito e não tem tempo para ver o filho em casa. E às vezes o outro lá na rua chama e ele vai. Eu falei, isso aí. Então, foi um assunto que eu gostei muito. E desse daí, eu deslanchei para vários outros. Aí eu fiz um mês decorrido só com roda de conversa. Esse da droga durou 3 semanas. E daí eu fui só
levantando mais, aí ficava perguntando a eles no próximo, qual o assunto que eles gostariam de discutir, e aí eles iam falando, e falou do aborto, e assim foi seguindo. Então, eu achei assim, na faixa etária deles, a roda de conversa é uma coisa muito legal, porque eles se colocam, e a gente fica ali só observando. Qual a idade dele, Lúcia? Qual a idade deles? 12, 13 anos, e até de 14 anos. Até de 14 anos, e é muito legal. E você vê que eles se interessam tanto pelo assunto, eles estarem eles discutindo, que eles esquecem que até a gente está na sala. Tão empolgados que eles ficam de estar conversando entre eles, se colocando. Então, eu sempre gostei muito de usar essa didática aí da roda de conversa. Muito interessante, eu gosto muito. Isso é a minha colocação, falar, né, do mediador, às vezes, se colocar, né, como eles, né, tá ali sem eu sou o professor, eu sou o mediador, eu que mando, eu que sei tudo. Então, eu achei muito legal. Obrigada, Lúcia. Quem é o próximo, Anaísa? A próxima. Tatiane. Joanete baixou a mãozinha, estava erguido. Então é Tatiane agora. Oi, gente, boa noite. Falando sobre essa questão da organização temática, só para dar um exemplo da Casa Espírita, né, que eu atuo, que eu trabalho. Esse ano nós resolvemos fazer temas semelhantes, do maternal até a juventude, grupo família, a gente está estudando as parábolas e ensinamentos de Jesus. E nós pensamos também nessa questão de que algum tema poderia ser expandido para mais de um sábado, né? O que nós fizemos? Nós fazemos 3 ou 4 sábados, né? Se o mês tem 4 sábados, a gente faz 3 sábados com as temáticas e deixa o último sábado é sempre tema livre. Aí, se algum grupo expandir um tema para mais de um dia, então não vai prejudicar, não vai ter tanto atropelamento, né? Para que o currículo, para que os temas não fiquem tão amarrados, que a gente consiga ter essa liberdade, e é para ter, na verdade, né, essa liberdade de fazer, duplicar aquele tema, se for da vontade do grupo, né, dos evangelizandos, ou, se não houver, se realmente seguir, né, o cronograma, deixar o último sábado para tema livre, e aí a gente pergunta para os jovens, para as crianças, para os pais, que tema é que eles gostariam de trabalhar, né, de estudar, enfim. Mas manter esse mínimo de organização, assim, temática, eu acho que é fundamental, para que as coisas não se percam, né, não deixar solto, porque se deixar, cada evangelizador vai conduzir o tema que achar melhor e acaba não havendo, como é que eu posso dizer, um entrelaçamento de conteúdos para que a família toda consiga conversar. Esse que foi o nosso objetivo de fazer os mesmos temas. Criar um ponto de diálogo naquela família, né? Já que do maternal até o grupo família vão estar estudando a mesma coisa, na maioria dos sábados. Obrigada, Tatiane. Jurnete, a próxima? Eu até baixei a mão, né? Mas as colegas falaram muito bem. Acho que a Lúcia fez uma colocação muito interessante, né? A gente tem que observar o contexto ali que a gente tem das crianças. A gente nem pode ficar totalmente engessado e nem totalmente solto, igual um boneco de mamolengo, né? Nós temos que ter aquela diretriz, sim, mas existem momentos em que a gente precisa expandir isso daí, como você fez. Você tinha um planejamento, mas chegou um assunto relevante para dentro daquela comunidade, para dentro da realidade das crianças. Então, dentro da realidade deles, aquilo ali, se você não conversa com eles, para levar as noções de Deus, do Evangelho de Jesus, e de como conduzir isso dentro da própria vida, eles acabariam, talvez, não achando aquilo ali a coisa mais normal, ou talvez até entrassem
no mesmo mundo, entende? Mas você gerou uma conversa que, se eles tiverem que experienciar aquilo, eles vão pensar, eles vão lembrar daquela roda de conversa. Então, é importante a gente seguir o nosso conteúdo, isso é muito importante, mas é importante também a gente perceber o que está acontecendo, às vezes, no momento. E é um momento precioso para nós e para Deus também, para as crianças também. Então, a gente tem que estar sempre muito atento. Nós, lá na casa, começamos agora a evangelização de bebês, né? Dia 8 de março, a gente começou a evangelizar bebê online. Aí nós temos 3 bebês e uma gestante. O Vinícius vai nascer agora em agosto. Então, como ela demonstrou assim vontade, eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? Vai ser que não pode? Minha filha, vamos embora, traz o Vinícius. Gente, a interação das crianças, dos bebês, é tão grande que a gente fica assim encantado de ver eles participando, porque a gente está trabalhando a criação divina. Então, quando você mostra o sol, tem meu Jesus lá atrás, né? Bem pequenininho lá, e a interação deles é muito grande, então a gente já percebe esse desejo né? Então, é só a gente lançar a semente, como é feito lá na USA, em São Paulo. Se vocês puderem ver alguns estudos que eles deixaram lá gravados, vejam. Eu participei de muitos no ano passado, muito bom. Dá para a gente, assim, uma base. Estudou renúncia, gente, com as crianças, fala sério. Não é, Rita? Não estudaram renúncia com as crianças? Fazem a parábola do semeador, assim, oi, é belíssimo. Então, acho que todos nós temos essa capacidade, todos nós podemos fazer. Às vezes, a gente tem aquela dificuldade de como é que a gente vai realizar isso? Mas cabeças pensantes, né, e vontade, e Jesus ali nos dando aquela força, a gente consegue fazer. Então, parabéns, Lúcia, pela sua percepção aí. Tânia disse também teve uma temática assim, né? E que a gente lembre, né, que o nosso cronograma não é engessado, também não é solto, mas ele é uma coisa que a gente tem que ter olhos de ver, né? Como de Jesus. Na casa que eu frequento, Janete, também tem evangelização de bebês no virtual. E o relato é uma coisa linda. Eles fazem 30 minutos só. E o relato... 20 minutos só. Eles e depois fazem uma avaliação. 30. Aí eles botam vídeo. Teve uma foto que eles me mandaram, a coisa mais linda, do bebê, assim, do garotinho novinho, né? Os olhinhos fechados, orando, a coisa mais linda. Ó, quem está mamando, para de mamar. É impressionante. Outro dia eu fui com eles, a Nete me chamou, eu fiz a prece inicial, e você está fazendo a prece, eles estão assim... Eles falam junto, é muito gostoso. E elas têm meses, as meninas têm meses, nenhum tem 1 ano. São 2 meninas e um menininho bem pequenininho, e eles ficam fazendo aquele barulhinho. E teve uma das mães que fez um relato, botei até foto, falou assim, a minha sempre tira um soninho quando termina a evangelização, ela toma aquele cochilinho e depois acorda. Olha que delícia! Você saber que você está evangelizando, a criança depois tira aquele cochilinho sempre depois da evangelização. É muito gostoso. É muito gostoso mesmo, é muito legal. A linha da evangelização de bebês, eu acho assim, eu vendo, né, participando, eu acho a mais emocionante. Eu fico só assistindo, eu não me sinto, vamos dizer assim, com condição de ter aquela voz, sabe, aquele envolvimento. Nós temos 3 evangelizadoras de bebês, mas é muito emocionante. Eu fico só assistindo ali elas fazerem, participo do planejamento, mas fico mais assistindo. Mas acho realmente é um jeito especial. E essa reação toda deles é vista mesmo, né? Nós temos 3, e agora está chegando chegou a quarta, mas a reação deles é muito, muito gostoso. E quando era todo mundo junto, quando ia começar o tempinho, os minutinhos, os segundos do bebê, o irmão mais velho chamava, mãe, vai começar a beber, mãe, traz a Laurinha, vai começar a beber. Era muito legal. Agora eles ficam na salinha separada.
mas eu considero assim, a mais emocionante, porque a tia fala, consegue envolver eles com aquela voz. Estou falando que eu não tenho, eu assisto, aquela coisa envolvente mesmo. Também acho emocionante dos bebês. Eu participei a primeira vez num CIP aqui no Rio, e nesse CIP eu descobri a evangelização de bebês. Nós tínhamos, acho que 4 oficinas ou 3. Menina, mas eu fiquei, eu fiquei tão encantada que eu já cheguei na casa com aquela coisa, não, eu estou desde 2005 tentando arrumar uma companheira. Vambora. Aí esse ano a companheira apareceu, a oportunidade surgiu, eu joguei a rede, peguei um peixe, daqui a pouco vieram mais 3, falei, opa, então vamos começar. E é aquilo, se você não tiver essa ação e você não gostar, você acaba não fazendo mesmo, que é um desafio, entende? E eles interagem. O bebê no ventre, eu perguntei, Tainá, como é que foi a reação do Vinícius Neto? Enquanto a música estava tocando, ele ficava pulando aqui na minha barriga, igual uma pipoca. A música parava, ele ficava calminho, aí vocês falavam, ele ficava escutando. Daqui a pouco vinha a música que a gente coloca só 2 vídeos, no máximo, e faz uma musiquinha no final, né? E a prece. É música, prece, explicação, musiquinha e prece. Mas é muito bom, está sendo muito, muito, muito assim, valioso. Foi um presente, né, que Deus nos deu, nos ofereceu. E aquilo, acho que todos nós agora, o que a gente precisa entender é que, nesse momento, cada vez mais nós somos convidados a agir dentro da evangelização infantil. Cada vez que a gente vê Bezerra, Meimei, a gente, sabe? Então, gente, vamos trabalhar. Não tem o que fazer. Marta, a palavra é sua. Não, adorei. Fiquei aqui viajando, você falando essas coisas, né? Vocês falando, trazendo esses relatos. Que fofo, né? A gente não tem ainda, mas um dia, quem sabe, a gente não consiga fazer, né? É um trabalho que é relativamente novo, né? Muito lindo. Eu estava pensando, quando vocês estavam falando, né? Do preparo que da evangelização de crianças no mundo espiritual, né? Do preparo dos espíritos para o reencarne. E aí dá uma sequência, né? Quando se fala hoje em evangelização do ventre, evangelização de bebês, né? Dá essa sequência de evangelização para esse espírito, né? Que está reencarnando nessa terra num momento dificílimo, né? Ele deve olhar lá do mundo espiritual e olhar assim, meu Deus, é para lá que eu vou? Eu fiz um curso. É uma coisa linda, né? Ter esse preparo. Eu acho que é lá e importante chegar para com todos esse os acolhimento. segmentos, todas as faixas etárias, né? O ventre, as crianças, o menorzinho, depois a mocidade, depois estudos, e depois para o grupo da família, e depois para os adultos e para os idosos. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, ó. Para todas as faixas. Ciclo, né? Exatamente, sempre. E outra coisa também que é muito bacana é a interação dos pais. Nós temos um pai que trabalha, um pai que fica segurando o celular, eu falo assim, pai Tiago, aparece aí, fica com a gente. Aí ele vira a câmera para ele, fica sorrindo. Aí a outra mãe já disse que vai botar o pai para participar, então você vê que começa essa interação na família, né? A família começa a se mobilizar. Aí a gente coloca as musiquinhas, aí elas dizem, cantamos as musiquinhas, eles ficaram... Então tem tudo isso daí, é muito bom. É muito bonito mesmo. Aqui a gente recebeu, né, Adaís? O 21º seu trouxe a Cíntia, né? Era isso que eu ia falar. Gente, foi a coisa mais linda. Foi muito emocionante. Nossa, a vivência ali com os bebês. Para umas 10 ou 11 crianças, que ela pediu para a gente levar os bebês. Gente, nós ficamos ao redor, tipo uma arena, assistindo. Gente, mas ela é um espetáculo. Ela vai tirando coisas coloridas, né? Vai trabalhando com marionetes, né? A Cíntia é de Minas? De Goiás? De Goiânia. Cíntia Vieira. Os cursos dela que eu participei, eu assisti um monte de outro, fiz tudo. Olha, mas foi uma coisa muito linda. Os bichinhos não desgrudavam dela, olhando, acompanhando, se mexendo. Foi assim uma coisa linda. Esse livro nós trabalhamos também. Nosso planejamento de bebês no presencial é baseado nela. Nesse livro dela e nesse e no outro. Agora no virtual mudou. Agora a gente está no nosso planejamento, mas era baseado nela. Ela realmente é aquela que
né? Tem tudo para isso. Ela já vem com preparo para isso. Veio para isso daí, para alavancar esse trabalho, né? Esse trabalho dos bebês. Ela tem um jeito mesmo. Maravilhosa. A hora passou tão rápido, já são 8 horas, gente. Mas foi tão bom, né? Tão boa essa troca de experiências. Nossa, é muito bom. Muito bom. Gostei do que o Jurnete falou, cabeças pensantes. Eu também penso assim, né? Às vezes a pessoa pensa, não vou fazer falta, né? Hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Né? Mas como faz falta um companheiro, uma companheira ali na hora, né? Quanto mais cabeças pensantes. Só para finalizar, porque já são 8 horas, domingo a gente fez mais uma oficina na evangelização. A gente fez a oficina da família, né? Um trabalhinho, né? Que algumas evangelizadoras fizeram a tarefa, né? Elas fizeram uma casinha. Agora um pouquinho que eu vou pegar para vocês verem. Até ela voltar, Rita, dá um abraço no Valteno, no Cauê, na esposa dele, naquela lourinha que eu sempre esqueço o nome dela, no esposo. Caterine, que puxa as músicas. Naquela menina do teatro. Ela está grávida, ela está para neném, a Caterine? Ela é casada com o Renato. Bem, eu vou ter reunião com o Valteno hoje mais tarde, 9h30. Aqui, como é central de distribuição de material, né? Ainda bem que meus porteiros são ótimos, porque fica... Essa aqui é a casinha que as meninas fizeram. Aqui tem uma coisa, é um coraçãozinho. E aqui tem um fechinho. E aí ela abre e fica assim, ó. Aí aqui, né? Ela foi feita para ficar mesmo em cima de alguma coisa, tipo um porta-retrato. E aqui nesse espaço, cada família recebeu, né? A gente começou a entregar tipo de segunda até sábado à noite, e a gente está pegando aqui os envelopes. A gente fez um envelope. Peraí que eu não tenho aqui. Fez esse envelopinho aqui que foi a logomarcazinha do nosso encontro das crianças. Dentro do envelope tinha uns pacotinhos com umas miniaturazinhas. Lembra daquelas bonequinhas de que a gente vestia a roupinha? De papel? Foi tudo feito de papel. E aí foi uma evangelizadora que, assim, nem sei, varou noites e noites fazendo tudo. A gente mandou para a família, tipo pai, mãe, um irmão, uma irmã. Foi tudo por família, certinho, sempre com algum a mais, com as roupinhas, com tudo. Avó, até gato. Teve uma família que botaram que tinha uma gata, e foi a gatinha. Aí eles montaram na hora o trabalhinho aqui. Colaram aqui. Foi tudo com fita dupla face, um negócio muito minucioso, né? Eu só fiz um envelope, que é a parte que eu consigo fazer, porque esse trabalho, esse manual, não tem facilidade, tem facilidade de organização. Minha irmã, eu descobri foi talento, muito legal, foi muito legal. Tinha. As famílias participaram, sabe? Depois mandaram fotos para o grupo. Foi muito legal. Bota o modelo da casinha para a gente, pode, Marta? Botar no grupo o modelo da casinha? Boto. Eu posso pedir até para a pessoa que fez, ela deve ter o molde, postar o molde. Eu vou pedir para ela. Beleza. E os bonequinhos ela pegou na internet, mas ele fez aqueles bonequinhos, né? Maiores para pai, mãe, avô, avó, menorzinhos para as crianças e as roupinhas. Mas é tudo muito pequenininho, né? Mas as crianças amaram fazer. E foi legal também que a gente envolveu as famílias. As famílias trabalharam ali junto, ajudando a montar. Foi muito legal. Aí você falou de cabeças pensantes, eu lembrei, porque assim foram várias cabeças pensantes e outras mãos também operosas, né? Fazendo o trabalho. Então, é muito bacana mesmo. Trabalhar em equipe é muito bom. Então, é isso, meninas. Vamos ficando por aqui, né? A gente hoje não andou muito aqui no material, mas a gente trocou ideias muito legais, muito interessantes, né? Daqui a 15 aí nós dias a gente se encontra de novo. Começar, Marta, no próximo, em qual ponto aí? É no terceiro... Peraí, primeiro... É o 4º parágrafo. Aí tem a proposta dos núcleos, né, que a gente já leu, então a gente vai passar por aqui. A proposta que a federação traz. Mas aí, no caso, a gente começaria em qual página? Eu acredito que na metade do 87. Para organização, uma passadinha né? rápida por aqui, que todo mundo já leu, né? E depois a gente faz a 88 e dá uma olhada nos núcleos temáticos. Okay. É tudo de acordo com o Livro dos Espíritos. O PDF é 63. Ah, tá bom. Valeu. Isso aí, pessoal. Mais um encontro bem proveitoso para todos nós.
Vamos, então, caminhar para o nosso momento de oração. E a gente vai ter 2 terças sem, porque esse mês ele tem 5 terças, mas nós combinamos de fazer só na primeira e terceira. É isso mesmo, né? Não fazer na quinta. Aí, no caso, nós voltaríamos na 1ª de julho. Ok? Junho a gente não tem mais encontro agora em junho? Dia 15, isso, eu queria perguntar. 15 nós vamos Pelo ter, nosso então, né? combinado, a gente combinou 1º e 3º, lembra? Teve Então é outro 15. mês. Mas como esse mês tem 5, se a gente não vai fazer o 29, a gente se encontra agora no dia 6 de julho. Mas tem dia 15, Laís. Ai, desculpa. Sim, Gente, dia na 15, minha 15 de cabeça julho. hoje... Eu estou a 1000. Eu estou na minha cabeça hoje era dia 15. O nosso Tudo próximo bem. é dia 15. Aí o nosso próximo é dia 15. Tá. Gente, eu fui lá na frente. Aí, no caso, não teremos 22 nem 29 e vamos para o dia 6 de julho. Desculpa, eu disparei aqui no mês de junho. Jurnete, eu lembrei agora de uma coisa. Uma das pessoas da equipe da oficina, ela fez um PowerPoint que foi colocado no dia. Antes de começar a oficina, a gente fez uma introdução e foi colocado para dar uma ideia para as famílias de como seria o trabalho. Eu colocando esse PowerPoint no grupo, tem todo o andamento ali que dá para vocês adaptarem. Né? Ótimo, mas eu vou ver com a moça beleza. se ela tem o molde. Tá bom, bem muito legal, obrigada. ali dá para ver os bonequinhos, tem tudo. Tá. Ai, que legal. Compartilhando. Isso aí. Legal. Então, vamos, então, pessoal, que as pessoas têm também seus outros compromissos, né? Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo aí a Marta e todos os participantes. Cadê a Marta, gente? A Marta caiu, Estou eu aqui procurando. Quando ela acabou de falar, ela... Tum. Não, ela está voltando. Essa internet... Deixa só ela entrar novamente. Então, nós estamos agradecendo a Marta, né? E a cada companheiro aqui presente, por esses momentos de tanta troca, de tanta energia positiva. Vamos, então, fazer a nossa oração? A Alvina faz para a gente? Posso fazer. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, aos nossos trabalhadores espirituais que nos inspiram para os estudos, que as nossas preces possam também chegar a todos que não puderam estar conosco e que possam chegar nos corações para que sejam estimulados a voltar a participar e trocar conosco essas ideias, esses ensinamentos valiosos para o trabalho com os pequeninos. Assim, Senhor, agradecemos a essa oportunidade de encontro, a essa troca de experiências e que possamos estar novamente aqui no próximo encontro. Auxilia-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Gente, então, dia 15 de junho, a gente se encontra. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Vanusa. Beijo. Boa noite, Deus, querido. Beijos Muito para obrigada todos. pelo carinho do Fiquem retorno. com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, Marta. Tchau, Marta. Tchau, Daísa. Obrigada. Tchau Eu a estava com todos. saudade Fiquem com também. Deus. Eu também. Tchauzão.